O mercado do boi gordo é o destaque deste começo de bloco aqui no Agricultura BR. Nós vamos falar um pouco de mercado, de expectativas para 2024 e principalmente como que cadeia produtiva pode se comportar a partir deste ano. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com a analista Laura Rezende, da Agrifato, que participa conosco nesta edição do programa. Laura, é a primeira vez que a gente se fala esse ano, então um ótimo 2024 para você. E é um 2024 que traz uma expectativa melhor para a pecuária bovina de corte brasileira, principalmente para o pecuarista. E eu quero saber, no seu entendimento, se essa expectativa ela deve se confirmar, se é isso que você espera também para este ano. Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Fabiano. Feliz ano novo, né? Feliz 2024, que seja um ano mais leve aí, mais tranquilo para o pecuarista, já que nós estamos vindo de um ano até traumático, né? O ano com maior queda aí, em um único ano e de um ciclo também da história da pecuária. E sim, a nossa expectativa é mais positiva para 2024, tá? Nós já esperamos alguns sinais de virada de ciclo, porém, nós esperamos que isso deve acontecer pelo menos no primeiro semestre. Nossa expectativa ainda para esses primeiros meses do ano, né? E principalmente olhando aí para um terceiro trimestre ou terceiro quadrimestre, né? De abril até agosto, é de um mercado ainda chateado, tá? Ainda sofrendo bastante com essa sobreoferta que a gente projeta que deve continuar aí por esse ano também. E o que nos pauta, né, crer nessa sobreoferta para 2024 dois pontos principais, né? E eu acho que a gente até comentou isso em alguns outros momentos, mas eu acho que sempre vale frisar, né? Que é o ciclo pecuário, né? O ciclo pecuário ele ainda deve continuar em fase de baixa durante esse ano. A gente projeta uma virada de ciclo de fato para 2025, alguns sinais no final desse ano, mas o que nos leva a crer, né? Primeiro, uma oferta de fêmeas ainda abundante. A gente ainda acredita que o descarte de fêmeas deve continuar esse ano por 3 pontos principais. Nós nunca tivemos apenas um ano de descarte de fêmeas, tá? Lembrando que 2023 foi o primeiro ano de descarte. 2022 as fêmeas já começaram a aumentar a sua participação, mas ainda não é considerado um ano de descarte. A gente considera um ano de descarte quando as fêmeas estão participando acima da média histórica. Então, se pode acontecer de esse ser o primeiro ciclo que só tenha um ano de descarte de fêmeas, pode, mas não é o que a gente acredita. Por quê? Quando a gente olha para as margens da cria, que é o que incentiva ou estimula o pecuarista a reter ou não essas matrizes, nós ainda observamos margens não satisfatórias. Então, ainda o criador ainda não tem um estímulo para reinvestir nessa atividade, né? E o terceiro ponto que nos leva a crer também que as fêmeas ainda participarão é que simplesmente o pecuarista tem a necessidade de fazer uma outra via de faturamento, né? Hoje a gente ainda vê os bezerros, apesar de ter estabilizado, a gente não está vendo quedas mais nas cotações, né? Talvez algumas quedas pontuais, mas não uma linha descendente como a gente estava observando aí desde 2021 para os preços do bezerro, mas os preços do bezerro, apesar de terem parado de cair, não estão ainda no sentido de recuperação. Então, a margem da cria está baixa, o criador ele ainda precisa fazer uma segunda via de receita porque ele tem conta para pagar, né? Então, aquele bezerro que chegou a valer ali R$3.800, R$3.600, agora ele está valendo R$1.800, R$2.000 quando bem negociado, né? Então, a segunda via de receita seria através da venda dessa matriz, da venda dessa fêmea. Então, a gente ainda acredita que será um ano de fêmeas com uma alta participação no total abatido, assim como foi em 2023. E o segundo ponto é que, primeiro, antes da oferta começar a faltar, a gente tem que enxugar aquele excedente de animais que a gente criou, devido a também retenção de fêmeas, né, que a gente observou lá em 2021. Então, 2021 foi o ano recorde de retenção de fêmeas, nós nunca tínhamos retido tantas fêmeas na história da pecuária brasileira. Isso porque as fêmeas não foram direcionadas para a linha de abate, porque foram direcionadas para a cria. Então, esse aumento produtivo, nessa sementinha da pecuária que a gente plantou lá em 2021, ela produziu frutos que agora estão chegando no mercado em forma de boi gordo. Então, a gente precisa primeiro absorver esse excedente que foi criado de animais, primeiro parar de abater essas fêmeas, para aí sim a gente observar a oferta, reduzir um pouco. E a gente não acredita que isso vá acontecer
pelo menos nesse primeiro semestre. Um outro ponto que deve intensificar para essa oferta de animais continuar abundante aí é justamente a situação climática que vocês estavam comentando aí há pouco, né? A gente viu aí o atraso das chuvas, principalmente no Brasil Central e Norte, né? Ainda uma situação climática bem dificultosa, não só para o agricultor, mas também para o pecuarista, e isso causa também um reflexo na pecuária, que é o atraso na entrega desses animais, né? Num primeiro momento, pelo menos, que é justamente o que a gente está vendo agora, tá? Em janeiro. A entrega de animais prontos para abate está aquém do que se era esperado para esse momento do ano, pela má condição das pastagens aí. Isso deve ocasionar, nesse primeiro momento, esse realmente atraso na entrega, mas depois, chegando lá na época da safra, né, do boi, a gente deve observar um efeito contrário, de aumento da oferta de animais. Por quê? Você tem que diminuir a taxa de lotação da propriedade, né, com a condição das pastagens pior. A gente tem lagarta aí também prejudicando grande parte do Brasil, né, as pastagens em grande parte do Brasil. Então, com pastos piores, né, para a entrada da seca, das principais atitudes tomadas aí pelos pecuaristas é diminuir essa taxa de lotação. E como é um dos pontos que é realizada essa diminuição da taxa de lotação, entregando mais animais para abate. É o que a gente observa que acontece em anos de desafios climáticos em grandes produtores, como Estados Unidos e Austrália, tá? Ao contrário do que algumas pessoas estão pensando aqui no Brasil, não tem pasto, então não vai ter boi. Quando a gente olha para esses outros países produtores, o que a gente observa é que, em anos com desafios climáticos, a gente tem um aumento da oferta de animais e a gente acredita que isso deve acontecer, principalmente lá quando o pecuarista tiver que se preparar para a entrada do período seco. Então, primeiro semestre ainda dificultoso, sim, mas olhando para um segundo semestre, já cenários mais positivos. E Laura, em relação a como que esse pecuarista ele vai atuar neste ano de 2024, em relação principalmente à comercialização dos seus animais. Nós temos hoje, como a gente dizia agora há pouco, um cenário muito complicado em relação à disposição de pastagens. Isso dificulta o trabalho do pecuarista em fazer a terminação e a engorda desses animais. E um outro elemento importante é que 2024 ele tem um custo de produção para quem faz a terminação de animais um pouco mais baixo. O quanto é mais baixo esse custo e o quanto que ele pode impactar nas ações desse pecuarista? Bom, essa questão de custo de produção, Fabiana, é uma controvérsia até para a gente tem que aguardar, inclusive, essa resolutiva climática, principalmente olhando para uma segunda safra, porque com preços, principalmente do milho, né, que é o principal ponto de energia aí na nutrição animal, com preços mais elevados, a gente tem um aumento do custo de manejos intensivos. E aí, esse é, inclusive, um dos pontos que nos deixa mais otimista para um segundo semestre. Né? O segundo semestre a gente tem uma dependência muito maior em questão de oferta de animais de manejos intensivos, como um confinamento, um semi-confinamento, e aí com custos mais altos, pode fazer com que o pecuarista se sinta menos estimulado a colocar esse animal no coxo. E aí menos animal no coxo, menor oferta, e aí preços com um potencial maior de recuperação, tá? Então, em relação a esse custo, a gente vai ter que acompanhar de perto aí como vai ser esse andamento, principalmente da safrinha aí, mas é algo que a gente está monitorando e que realmente nos deixa preocupados, né, em relação a índices de custos de manejos de confinamento, mas, por outro lado, também causa um cenário que deve nos gerar um cenário mais positivo aí para esse segundo semestre. Laura, o ciclo de baixa da pecuária, vou colocar assim, que você também já comentou, como você disse algumas vezes aqui no programa, ele está chegando ao seu final e quando que a gente deve ver uma reação, um cenário bastante diferente desse que nós vimos no ano passado e um pouco daquilo que a gente deve ver esse ano ainda, com o abate de fêmeas muito presentes nas escalas brasileiras? A nossa projeção é de uma melhora já de preços a partir do segundo semestre. Um dos pontos que nos leva a crer é essa questão dos custos de nutrição, que a gente já projeta uma elevação que pode nos ocasionar essa diminuição da oferta. Mas algo que a gente tem que monitorar bastante é em relação a preço de bezerro.
porque o bezerro, ele dá os sinais para a gente do que vai acontecer com o boi, né? Então, a nossa expectativa é de que a partir de um segundo semestre os preços do bezerro já comecem a melhorar, isso porque a fêmea que foi abatida no primeiro trimestre desse ano, né, o produto do ano passado, perdão, o produto dela já dá falta dali 1 ano e meio, né? Vamos colocar ali 9 meses de gestação, mais 7 meses para desmamar esse animal. Então, esse produto já começaria a dar falta a partir do segundo semestre desse ano. Então, a gente acredita que a virada para categorias mais jovens de reposição já iniciaria a partir do segundo semestre desse ano. E realmente, para os preços do boi, a gente acredita que isso vai acontecer a partir de 2025, tá? A gente fez algumas projeções aqui de preços que podem, né, vir a ocorrer aí na virada desse ciclo, e a gente acredita que seja factível um boi até próximo dos 400, né? Como que a gente fez essa estimativa? Olhando o que aconteceu nos ciclos anteriores e projetando, né, fazendo uma média, né, olhando um cenário mais positivo, um cenário negativo e tendo isso como média, nós temos aqui que um preço de 388 é sim factível para um pico de preços do próximo ciclo, e no cenário mais positivo ainda, olhando o que já aconteceu, claro que a gente tem que, né, isso é uma projeção com base em números históricos, né, a gente tem que ir sempre alinhando isso com o tempo, mas a gente poderia ver um boi de até R$430, mas não em 2025, já falando em 2026, aproximadamente 2026 e até 2027, tá? Então, no cenário médio, o que poderia acontecer numa virada de ciclo aí no cenário mais positivo seria um boi de 388 em fevereiro de 2027 e no cenário mais positivo, com um tempo mais curto, seria um boi de 430 em maio de 2026. Então, a gente projeta que esse ciclo realmente vire e vá para um pico, né? Lá para 2026, mas isso acontece de forma gradual, né? Nada acontece de uma hora para outra. Então, já dando sinais aí a partir do final de 2024 e principalmente início de 2025 em diante.